Filipenses capítulo 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor Jesus, a palavra é do Senhor. Nós precisamos ouvir. Precisamos ser desafiados, impactados. Que o Senhor Deus, por favor, fale ao meu coração, fale ao coração dos meus irmãos. Em Cristo Jesus, amém. O tema da minha mensagem é o que está aí no versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. De fato, esse texto, irmãos, é um grande desafio para nós cristãos. Às vezes, nós olhamos para esse texto, parece que é um desafio enorme para o meu coração, porque parece que nos coloca, né, num nível muito alto, né? Ter o mesmo sentimento que houve na pessoa de Jesus Cristo. Eu fico assim, olhando para o meu coração e vendo os meus pecados e vendo as minhas falhas, eu fico assim, imaginar, de fato, será que eu vou alcançar, né? Ou seja, então é a misericórdia do Senhor. E eu aprendi no seminário e não consegui sair fora desse método de pregação, que é você dividir o sermão em 3 etapas. Eu não consegui me livrar, gostaria de me libertar disso, não consegui ainda. Não gostaria de ficar pregando assim, metodicamente, mas eu não consegui fazer isso ainda. Toda vez que eu sento para preparar o meu sermão, eu não consigo continuar preparando se eu não pôr um ponto naquele sermão. Mas quem sabe Deus vai usar a sua graça e um dia eu vou me libertar disso e vou ficar mais livre dessas coisas. Então até hoje, eu tenho o hábito ainda de escrever os meus sermões, o que eu falo aqui eu escrevi. Então é um negócio assim, eu gosto de ver alguns pregadores que chegam à frente, abrem a Bíblia e pregam, né? Que coisa boa isso, aí prega com uma liberdade, né? Isso é bênção de Deus. Mas irmãos, uma coisa também que eu gosto é sempre olhar outras versões, para a gente poder, né, talvez ter uma ideia melhor. Aí eu olhei 3 versões desse primeiro versículo, que é o meu tema, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Aí, a primeira versão que eu vi foi a Nova Versão Internacional. Não muda muita coisa. Seja a atitude, né? Então, já muda de sentimento para atitude. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, né? Isso é o que o texto está falando. Aí a mensagem, né, de que a versão e a tradução de Eugênio Peterson é muito usada, eu gosto inclusive muito de usar essa versão. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Ajuda a gente um pouquinho, né? Tentem pelo menos, né? Pelo menos tenta pensar como Cristo Jesus pensava. E a versão Viva, que é uma versão não muito usada por nós, às vezes essa Bíblia, a Viva, né, eu tenho, porque nós demos essa Bíblia para nossa filha quando ela era adolescente. Nós demos para ela, porque é uma linguagem muito própria para adolescente. Mas ela fala o seguinte: a atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Jesus Cristo. Irmãos, apenas para a gente, né, situar-se um pouco dentro da carta de Paulo aos Filipenses e para os irmãos entenderem, talvez você já ouviu isso, mas talvez você não lembra, ou talvez você está aqui essa noite e não sabe nem o que é Filipenses, né? O que foi isso, né?
Então, eu acho que você não tem obrigação mesmo, se você nunca ouviu e nunca leu, de saber. Mas aí eu gosto de dizer o seguinte, é só para você entender, a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, ela foi escrita por volta do ano 62. Nesse ano, Paulo se encontrava preso, ele estava numa prisão, e ele escreveu essa carta. E quando ele escreveu essa carta, preso numa prisão, se você ler Filipenses, que são 4 capítulos só, você vai perceber que é uma das cartas que Paulo mais fala da alegria. Dependendo da versão, dá uma média aí de 14 vezes que aparece no texto essa palavra regozijo, alegria. Mas também o outro tema, né, que Paulo desenvolve na carta aos Filipenses é a questão também do sofrimento. Você vai ver que o tema dele na carta também fala muito sobre o sofrimento. Paulo vai falar muito também da unidade da igreja aos Filipenses por causa exatamente das dificuldades que os irmãos estavam enfrentando. A carta foi escrita 12 anos depois que Paulo havia passado em Filipos. Ele passou em Filipos aproximadamente, segundo os nossos estudiosos aí de história da época, ele passou na cidade de Filipos. Os irmãos conhecem a história, só lê o livro de Atos, lá por volta do ano 50, quando então essa igreja começou ali e o trabalho acabou se desenvolvendo. 12 anos depois, Paulo, numa prisão, longe dos irmãos, foi uma igreja que de fato vestiu a camisa com Paulo do ministério, foi uma igreja que não abandonou Paulo. Paulo tinha um amor afetivo muito grande pela igreja, só os irmãos lerem isso lá que vocês vão perceber, ele tinha um carinho, né? A igreja tinha um carinho com Paulo muito grande. Isso é muito bom, né, na vida ministerial. Eu entendo que Paulo tinha como objetivo, a sua mensagem era escrever aos cristãos, de tantos assuntos que ele fala, que ele aborda, sobre unidade, sobre sofrimento, né, sobre alegria, exatamente porque ele estava vivendo um momento de sofrimento, de tribulação, e ele sabia que mesmo ele preso, ele sabia também que mesmo que os irmãos não viviam a situação idêntica dele, mas ele sabia que por causa do império havia muita perseguição contra os cristãos por eles professarem que Jesus Cristo é o Senhor. Então, Paulo imaginava o que era a vida dos irmãos, e ele queria então amparar e ajudar os irmãos a continuar a vida cristã, porque numa situação de perseguição, de lutas, de tribulações, é muito fácil, né, você enfraquecer na fé e de fato você abandona a fé. E Paulo então tinha esse objetivo, né, como viver o evangelho, como vocês vão sustentar a unidade da igreja em meio às perseguições, em meio às lutas, quando há sofrimento. Irmãos, é isso que Paulo está ensinando à igreja, porque o sofrimento, em determinados momentos, ele provoca questionamento à nossa fé, e assim estava acontecendo com a igreja de Filipos, e Paulo precisava dar uma palavra de encorajamento à igreja. E Paulo dá uma palavra de encorajamento à igreja, não usando ele como exemplo, não dizendo que ele era o exemplo da igreja, mas Paulo dá o encorajamento à igreja falando do sofrimento de Jesus, falando da vida de Jesus. Irmãos, essa é a mensagem do evangelho, é Jesus. Então nós temos que olhar para ele, é isso que Paulo passa à igreja, o sofrimento de Jesus. Então, ou seja, o referencial que Paulo passa para a igreja não é ele. Por mais que Paulo tinha muita vida, mas o referencial que Paulo passa para a igreja enfrentar, para lutar, para passar por esse mundo, é a pessoa de Jesus. Por quê? Porque ele é o exemplo maior. O sofrimento de Jesus não se compara a nenhum dos nossos sofrimentos. Você pode passar por muito sofrimento, e com certeza você passa, eu passo, todos nós passamos. Nós estamos vendo, né, muitas pessoas sofrerem.
Eu sou dessa região, né, lá da Zona Mata Mineira, que os irmãos acompanharam durante a semana aí. Quantas vidas, né? Estava falando para a igreja hoje cedo, nós temos uma igreja do nosso presbitério lá, o presbitério que eu fui presidente dele por mais de 20 anos, uma das igrejas nossas lá, a água inundou tudo e levou tudo. Então imagina, né? Você passar por um tipo de coisas, mas por mais que isso seja sofrimento, e eu não desprezo o sofrimento dos irmãos, pessoas que viram as suas casas se desabarem e serem levados pela enxurrada. Então não é fácil, mas por mais que isso seja um sofrimento, e eu não desprezo esse sofrimento, mas o que Paulo está dizendo é isso: igreja, irmãos, vocês estão passando por sofrimento, mas o sofrimento de Jesus foi muito maior, é inigualável, é isso que Paulo está dizendo. Não há, então, um argumento, não há argumento mais forte diante das lutas e do sofrimento que o exemplo de Jesus. Ele sofreu, e ele sofreu a morte de cruz. Agora, ele sofreu, não é porque ele fez coisas erradas, né? Não é, ele não pecou. Então olha para você ver, né? Que coisa você sofrer sem você ter feito nada. Nós sofremos, mas nós sofremos por uma consequência do nosso pecado. Eu pequei, né? Eu não tenho que reclamar, mas quando você olha um inocente que não tinha pecado e pagando pelo pecado do outro, é uma luta. Então, irmãos, como viver como cristão, né? Quando há perseguição, como viver quando há medo, né? Quantas coisas, você olha para esse mundo, né? Você fica vendo, né? Quantas coisas acontecem nesse mundo, né? Que te provoca medo, você fica receoso, né? Então, e nós estamos aí todo dia vivenciando isso. O que vai acontecer? Né? Por exemplo, nós estamos vendo aí, né? Começou aí desde ontem, desde sexta, toda semana, essa questão dos Estados Unidos com o Irã, né? Já pensou? Os Estados Unidos resolvem atacar o Irã. Isso pode provocar uma guerra mundial de novo, hein? Já pensou isso? Então, irmãos, diante disso, né, qual que é a orientação, né, de Paulo? O que a igreja deve fazer? Esperar que vai acontecer talvez alguma coisa extraordinária e vai nos livrar de perseguições, de tribulações, de lutas? Era isso que a igreja de Filipos esperava? Paulo, nós estamos sofrendo. Não, irmãos, Paulo não mostra esse caminho. Paulo vai mostrar o caminho de Jesus. É isso que ele vai mostrar. E se nós quisermos, irmãos, passarmos por este mundo e vencermos este mundo, nós precisamos passar pelo caminho de Jesus. É isso que Paulo vai falar. Por isso que a minha mensagem está voltada para essa questão de os sentimentos, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve na pessoa de Jesus. Essa é a palavra de Deus. Aí, eu dividi o meu sermão em 3 pontos. O primeiro ponto que eu quero mostrar para os irmãos é que o sentimento, eu acredito que houve em Jesus um sentimento altruísta. Altruísmo. É isso que houve em Jesus. Jesus não veio a este mundo porque tudo aqui era bom. Jesus veio por uma atitude de amor. Jesus deixou a sua glória, ele deixou aquilo que ele tinha, ou seja, Jesus saiu de um nível superior, ele deixou toda a sua glória, tudo aquilo que ele tinha, para viver entre nós. Ou seja, Jesus teve uma atitude de abnegação.
Jesus teve uma atitude de amor ao próximo. Irmãos, então nós não podemos, né? Por mais que eles bateram em Jesus, por mais que Jesus sofreu, Jesus continuou amando. Jesus continuou amando. Ele não deixou de amar. Então é uma atitude de abnegação. Ele tinha a natureza de Deus, era igual a Deus, mas Jesus largou isso, abriu mão disso, né, para viver entre nós, entre homens pecadores. Então, irmãos, ele sendo Deus, ele resolveu desistir da sua posição celestial, a fim de ocupar uma posição terrena, para identificar-se com a raça humana. É o sentimento que Deus, que os discípulos de Jesus devem buscar na sua vida. Paulo exorta a igreja, diante do sofrimento, diante daquilo que eles estavam vivendo, tenham esse sentimento de Jesus. Ao invés de serem e de viverem uma vida egocêntrica, abre mão, né? Então é tão bom isso, né? É tão bom quando nós temos esse sentimento e que a gente busca viver isso. Vou errar, mas que seja isso o desafio do meu coração. É o que Paulo fala a uma igreja que está passando por sofrimento. Então, irmãos, o primeiro sentimento que eu vejo nesse texto e que eu tenho procurado buscar, e eu espero que a igreja busque, é esse sentimento: altruísmo, né? Não faça só para você, faça para o outro também. Aprenda a viver uma vida de serviço. E como é difícil isso, como é difícil. Uma das coisas que eu e minha esposa, né, planejamos antes de vir, é que minha esposa gosta muito de caminhar na praia, né? E ela falou que um dos planos dela, quando viesse morar aqui, era caminhar todos os dias na praia. E nós temos tentado fazer isso. Mas é impressionante, né? Você caminha na praia. Eu falei assim: Miliane, eu acho que na próxima caminhada eu vou trazer uma sacola. Porque o que você vê de garrafa, né, de saindo do mar, né, o mar trazendo, de plástico, né? Mas você olha as pessoas passam por cima, chuta. Ah, eu vou conseguir limpar tudo? Não. Mas pelo menos aquela que eu limpar, não vai. Aquela que eu levar para o livro reciclado, não vai. Mas, irmãos, o que eu quero dizer é isso, é que a gente deixe de olhar só o nosso arredor, só o nosso bem, mas busque, né, ajudar. Como é bom você ver a atitude, né? Eu estava no estudo bíblico lá dessa semana, do pequeno grupo, e eu apenas pedi, né, a oração no grupo pela situação do nosso estado de Minas Gerais. E a região afetada, sendo a minha região, me toca. Aí no final lá do estudo, um irmão lá veio, ele nem me conhece. Ele virou e falou assim: pastor Ângelo, olha, eu vou fazer uma contribuição para a igreja lá. Não sei se ele fez, mas eu achei bacana. Ou seja, ele falou assim: pastor, Deus tem nos abençoado muito, então não custa eu ajudar neste momento. Qual é o exemplo nosso? É eu? É o irmão que está do seu lado? Não. Jesus fez isso por você. Jesus se entregou por você. Ele deu a vida dele por você. Ele é o nosso exemplo. Mas, irmãos, um outro ponto da minha mensagem, né, é o sentimento do altruísmo
que havia no coração de Jesus e que Paulo está exortando a igreja a ter esse sentimento, mas também um outro sentimento que está claro no texto, está lá no versículo 8, que é a humildade, que muitas vezes nós temos dificuldade para ser humildes, muita dificuldade. A humildade, irmãos, é algo que puxa a vida, né? E às vezes nós confundimos o que é humildade, né? Então a humildade tem a ver com atitudes. Aí o texto vai falar isso, né? E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A si mesmo, Jesus se humilhou. Então, irmãos, Jesus assume a forma de servo. Ele torna-se em semelhança de homem. Ele escolheu, meus irmãos, para viver aqui nessa terra, uma humilde mãe. Não foi nenhuma pessoa da alta sociedade, né, que tinha um status. Ele nasceu, olha para você ver a humildade de Jesus, nasceu num berço, não foi num berço, nasceu num estábulo. Suas primeiras visitas, quando o visitou, foi dos pastores. Jesus, irmãos, personificou a humildade. Então é inaceitável nós, como cristãos, não buscarmos o caminho da humildade, porque a quem nós seguimos foi extremamente humilde. Então Paulo escreve a sua carta à igreja para que pudesse personificar a humildade, as atitudes. Não era momento deles, né, confronto, vamos brigar, vamos fazer uma rebelião. Não. Procure ter atitudes que sejam uma atitude que imite a pessoa de Jesus, sem você perder a sua identidade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A humildade, irmãos, é um sentimento. É o sentimento que Paulo pediu aos cristãos. Por quê? Porque fazia parte da vida de Jesus. E se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos trilhar o caminho da humildade. Não tem outro. Mas só que se você olhar ao seu redor, olhar o mundo que nós vivemos, é um mundo que caminha na contramão da humildade, né? Na contramão da humildade. Mas o terceiro, irmãos, sentimento, ou a terceira atitude de Jesus, está também no versículo 8. Obediente até a morte e morte de cruz, é o sacrifício. Vivemos em dias que a coisa mais rara que nós estamos vendo é o sacrifício. Ninguém quer sacrificar. Nós queremos viver, né, tudo de bom, mas não estamos abertos a nada de sacrifício. É os nossos dias. Então, Jesus esvaziou da sua glória, é o altruísmo. Jesus nasceu como homem, é a sua humildade. Jesus morreu na cruz pelos pecados do mundo, e esse sacrifício é conhecido em todo o universo, porque Paulo vai dizer aos romanos, foi lido aqui, que de fato no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Não, Paulo vai explicar. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. É o sacrifício de Jesus. Imitar, irmãos, a atitude do sacrifício de Jesus é o ingrediente mais importante para a criação da humildade entre nós cristãos.
Quando entendemos que o amor sacrificial pelos irmãos, entendemos que Paulo está falando no capítulo 2, quando ele fala da unidade da igreja. Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor, concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade, não joguem sujo, não bajulem ninguém, só para conseguir o que desejam. Ponha o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem, esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. É o sacrifício em favor do outro. E Paulo, irmãos, nessa carta, como eu disse no início, fala muito do sacrifício, do sofrimento. No capítulo 1, versículo 29, Paulo vai dizer o seguinte: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Evangelho, irmãos, sem sofrimento, evangelho sem sacrifício não é evangelho. Não é. Evangelho que só quer buscar bênçãos, só quer buscar benefícios, não é evangelho. Nós tivemos a graça de padecer por Cristo e não somente de crer nele. E ele no capítulo 2, versículo 29 e versículo 30, ele vai falar o seguinte: recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então ele está falando de companheiros dele, irmãos que chegou às portas da morte e se dispôs a dar própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. No capítulo 3, Paulo falando dele, ele vai dizer o seguinte: para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Irmãos, estejamos prontos para nos sacrificar por amor a Cristo e por amor aos irmãos. Não meçamos esforços. Jesus é o exemplo maior a ser imitado, quanto ao altruísmo, quanto à humildade e quanto ao sacrifício. Eu concluo fazendo a seguinte reflexão com a amada igreja, com todo respeito, com todo amor a vocês. Que atitudes faz parte da sua vida? Que atitudes você tem buscado? Atitudes que refletem a pessoa de Jesus? Atitudes que refletem uma vida cristã? As pessoas, quando olham para você, no dia a dia, no seu trabalho, na escola, na vizinhança, no seu lar, como é que ela vê? Não, esse é um discípulo de Jesus. Que atitudes você tem se empenhado em buscar? Uma atitude egocêntrica? Só pensa em você? Ou você tem buscado o altruísmo? Que atitude? Você tem buscado uma atitude de
de soberba, de orgulho? Ou você tem buscado viver uma vida simples, humilde, por causa do Evangelho? Como é que as pessoas olham você? Você tem buscado uma vida de sacrifício, que se coloca à disposição? Irmãos, que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós e nos abençoe com a sua imensa graça, para que nós possamos viver como discípulos dele e não discípulos desse mundo. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé, vamos orar. Peço desculpa aos irmãos, ultrapassei um pouquinho do meu tempo. Senhor Jesus, nós agradecemos imensamente essa noite e pedimos a Deus a misericórdia do Senhor. Viver de uma forma altruísta não é fácil, principalmente nesse mundo que nos cerca, quando as coisas são tão egocêntricas. Tem misericórdia de nós, Senhor, por favor, em pequenos gestos, pequenas atitudes, nós possamos revelar a atitude de Jesus, o sentimento que houve nele, que foi deixar toda a sua glória para viver conosco, sem precisar. Ó Deus, nos ajude, Pai. Como é difícil esse tema da humildade, como é doloroso para nós. Nos ofendemos facilmente, viramos a cara para o outro facilmente, temos dificuldade de perdoar, temos dificuldade de pedir perdão, porque somos orgulhosos. Mas o Senhor, ó Pai, na tua infinita graça, trabalhe no nosso coração. Ó Deus, neste mundo onde as pessoas só querem ser servidas, nos ajude a seguir a atitude de Jesus, uma atitude de sacrifício para servir o outro. Jesus, ó Deus, entregou a sua própria vida. Que o Senhor nos ajude, Pai. Tem misericórdia de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.